A Câmara aprovou um projeto de lei que trata de regras sobre o pagamento de precatórios de grande valor. A gente vai conversar com o relator dessa proposta, o deputado Fábio Tradi, para a gente entender um pouquinho melhor o que significa, deputado, a aprovação desse projeto. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, é um prazer conversar com você, com todos os nossos telespectadores. E antes de iniciar a minha resposta, quero transmitir uma mensagem de otimismo, de esperança e de fé para todos os brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo neste momento. Bom, veja você, é uma vitória extremamente importante que ontem foi concretizada com a aprovação deste projeto. E eu explico por quê. Muitas pessoas têm créditos que foram oferecidos e, sobretudo, concretizados em decisões judiciais, mas que, por conta da burocracia do processo, elas não recebem. Mas é que a União não pode fazer acordo porque não existe lei. Porque a empresa pública não pode celebrar a possibilidade de uma redução para apressar a liberação de um acordo porque não existe lei regulamentadora. Isto acabou. A Câmara aprovou agora a possibilidade da União e das empresas públicas, autarquias, poderem sim fazer acordos com os seus credores e, evidentemente, que a vantagem de quantidade do valor que a União terá com a celebração desses acordos será revertido para o combate à pandemia. Então, uniu o útil ao agradável, fazendo justiça social com a desjudicialização desta questão. Muito importante, consagradora essa vitória, no meu ponto de vista. Deputado, então o projeto, ele regulamenta então os acordos feitos para que seja feito então o pagamento desses precatórios de grande valor. Exato, a Constituição já estabelecia que a União poderia fazê-lo, mas não havia lei que detalhasse de que forma, como, os valores, com quem, e isso foi feito ontem, não é? Pena que foi feito nesse contexto de pandemia. Mas, já que a pandemia está aí, nós temos que enfrentá-la. E estamos aproveitando a necessidade de regulamentar este dispositivo, e regulamentamos, canalizando todas as vantagens que a União terá com a celebração desses acordos para minimizar os danos decorrentes da pandemia que está vitimando, infelizmente, muitas pessoas no Brasil. Agora, deputado, o plenário da Câmara concluiu a votação do projeto, né? Foram apresentados alguns destaques, que são tentativas de alteração do texto, e um destaque foi aprovado, que é uma emenda, né, na verdade, que é justamente uma alteração, e que trata aí dos templos religiosos, né? Explica para a gente, o senhor não concordava com a aprovação desse dispositivo? Veja, essa proposta de destaque, que é para alterar o relatório, ela foi aprovada. Eu me coloquei contra esta alteração por uma razão muito simples, é que não havia uma identidade temática entre a proposta de isenção tributária dos templos com a questão dos precatórios. Agora, isso não significa que, no mérito, não tenha razão a proposta, não é? Muitos deputados entenderam que a falta de pertinência, de sentido de coincidência, de identidade temática entre esta questão relacionada à isenção tributária dos templos e o projeto de lei era irrelevante, que o importante era votar no mérito. Eu, como relator, tenho compromisso com afastamento de quaisquer tipos de matérias que não tenham, na verdade, identidade com aquilo que nós estamos discutindo. Por isso, eu refutei. Mas eu quero deixar bem claro a todos os telespectadores, se você me permite, o seguinte: a justiça brasileira é lenta, ela é burocrática, ela precisa ser simplificada para atender o cidadão. Muito bem. Quando um cidadão ganha uma ação contra a União, por exemplo, e precisa receber um crédito,
ele espera anos a fio. Por quê? Porque tem que entrar na fila dos precatórios. Mas com a aprovação deste projeto, isso mudou. Por quê? Porque nada impede que o advogado desse cidadão que tem um crédito com a União faça um pedido dizendo assim, olha, era para a gente receber 100 mil. A gente aceita receber 60 mil. Interessa para a União fazer esse acordo? Se a União disser sim, interessa porque ela vai pagar menos, os 40 mil que o credor não recebeu e que a União não pagou vão ser utilizados para o combate à pandemia. Em troca, o que é que o credor ganha? O tempo, entendeu? O tempo reduzido é, na verdade, de certa forma, dinheiro para o cidadão também. Então, foi muito importante este projeto. Tá certo, deputado. A gente está conversando com o deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, relator do projeto de lei que trata aí, que regulamenta, então, os acordos diretos feitos pela União e os credores, né, deputado, para o pagamento de precatórios de alto valor, né? O senhor está explicando aqui, houve algumas tentativas de alteração do relatório, mudanças do texto, um desses destaques foi aprovado, que trata aí de, na verdade, um assunto diferente, mas foi incluído ali e gerou bastante debate, né, deputado, durante a sessão, que foi a questão tributária, isenção tributária dos templos religiosos. Mas falando aí sobre os precatórios, deputado, como é que o senhor avalia a importância da aprovação dessa proposta num momento como esse, num momento de crise, inclusive que a crise é muito agravada aí pela pandemia do novo coronavírus, né? Exato. Como eu disse, e agora repito com muita ênfase, é uma vitória importante porque estamos num momento de calamidade pública, certo? Então, é um momento em que todo tipo de lentidão, burocracia, complexidade das coisas favorece o vírus, certo? E como nós temos que combater a pandemia, nós precisamos, com segurança jurídica sempre, simplificar, desburocratizar e fazer com que as coisas fluam de uma forma que sejam eficientes. Muito bem. Nós, com a aprovação deste projeto, de certa forma, promovemos o quê? Aquilo que os juristas dizem, desjudicialização. Isto é, nós estamos tirando as pessoas que têm crédito com a União de uma fila interminável. Tem, por exemplo, eu quero dizer a você, idosos, 70, 75 anos, esperando há 5, 10 anos para receber o seu crédito. Agora não. Com a aprovação desse projeto, o advogado dele ou o defensor público da União dos Estados peticiona, faz um pedido, provocando a União. Queremos fazer o acordo, temos direito a isso, mas a gente aceita receber um pouco menos, porque a gente quer receber logo. O que a União ganha com isso? Ela paga menos, mas, em troca, essa vantagem vai para salvar vidas. Então, unir o útil ao agradável. Eu fico muito entusiasmado porque a população está acompanhando. Das 200 democracias consolidadas no mundo, 25 apenas mantiveram nessa pandemia o parlamento funcionando. E o Brasil é um dos países com maior produtividade na aprovação de boas leis para o combate à pandemia do mundo. Isso precisa ser considerado por você, telespectador, por você, telespectadora, que acompanha. A Câmara e o Senado disseram para o vírus, para o combate à pandemia, nós vamos te combater, mas como? Fazendo o que é o nosso papel, produzindo boas leis para minimizar o sofrimento da população. É o que nós estamos fazendo. Deputado, a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. A proposta ainda depende da aprovação do Senado, né? Exato, vai para o Senado, vai discutir essa questão do destaque, né? Então vai ter uma discussão sobre se esse destaque relacionado à isenção tributária dos templos religiosos vai ser ou não mantida, mas eu creio que a essência do projeto, que é a desjudicialização para favorecer a União e favorecer os credores com simplificação e desburocratização, vai ser mantida, porque é uma conquista muito importante para a cidadania brasileira. Tá certo, deputado. A gente agradece aqui mais uma vez a sua participação, as suas informações aqui falando sobre essa proposta, então, aprovada pelo plenário da Câmara, projeto de lei que o senhor é relator, né? Que, então, simplifica aí, na verdade, e permite o acordo aí feito pela União com credores para o pagamento de precatórios de alto valor. A gente agradece mais uma vez a sua participação.
Eu fico muito entusiasmado, feliz com a oportunidade de compartilhar estas vitórias que são muito importantes para o Brasil com os telespectadores que estão nos acompanhando. Um grande abraço a você e a todo o país. Nós conversamos com o deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul. A gente fica por aqui e até a próxima.